Oi, suas lindas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao YouTube. Eu resolvi fazer esse vídeo porque no meu Instagram eu postei uma caixinha de perguntas com várias perguntas a respeito do meu casamento, os custos, a decoração, a ornamentação. E então, no YouTube eu consigo fazer esse vídeo mais explicadinho pra vocês do que seria no Instagram. No Instagram não dava pra mostrar quase nada. E eu trouxe pra cá as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês e também, como tá escrito no título, como casar com menos de R$ 1.000. A pergunta foi se o vestido foi comprado ou foi alugado. Eu tinha falado que o vestido estava na família há 11 anos. Por quê? Porque a minha irmã casou com ele no civil e aí deu em mim e eu casei com ele. Esse aqui. Eu disse a vocês que eu tinha feito algumas reformas nele, é porque ele tinha essas lantejoulas aqui, que na época não era nada demais, mas agora pra gente é um pouquinho fora do contexto. E aí minha mãe tem esse tecido e ela resolveu incrementar e fazer ele assim, com esse tecido ombro a ombro. E eu achei lindo, achei perfeito, achei que super combinou. Uma curiosidade que eu disse a vocês que ia contar os perrengues desse vestido foi que no dia do casamento, quando eu tava toda maquiada, quando eu já tava pronta pra tudo, pra sair de casa, pra vir pra aqui, o vestido simplesmente estourou. O vestido estourou, o zíper quebrou e aí foi bem assustador, porque não tinha outro vestido e porque eu queria casar com esse vestido. E aí minha mãe teve a ideia de costurar todo ele. Então, na hora que ela colocou, que ele abriu, ela teve que costurar ele todinho à mão. Demorou um pouquinho, foi peleja, mas deu tudo certo. Depois, pra tirar, a gente teve que cortar. Teve que cortar ele com a faca para poder sair, porque ele tava todo costurado. Mas não era por causa de um zíper estourado que eu não iria casar, né? A outra pergunta foi sobre o meu amadeirado, que ele era tipo um painel para casamento, ele era bem típico de casamento mesmo. E aí eu vi uma ideia no Pinterest e mostrei várias fotos ao meu marido pra gente tentar fazer igual, ele disse que conseguia fazer igual. Então ele foi numa casa de madeira que vende telhas, madeira para telhado, e conseguiu comprar 3 dessas, que eu não sei direito o nome, e conseguiu fazer ele como fosse uma trave, né, de futebol. E aí já meio caminho andado. E aí a ornamentação a gente precisaria ter um tecido bem grande para poder envolver ele. Aí eu pesquisei no YouTube e eu vi uma mulher falando que tinha que ser 7 metros de tecido. E eu não tinha isso. Então o que é que a gente fez? A minha mãe emendou 2 cortinas e a gente conseguiu dar esse caimento. Não ficou tão perfeito como as fotos, mas deu um caimento muito bonito. A outra pergunta é sobre a montagem das flores. A montagem das flores também foi por conta minha. Eu acho que só minha. Eu pesquisei no YouTube e vi que lá tinha uma mulher que ensinava como fazer aquele arranjo lá. Eu fiz os 2, minha mãe fez o terceiro, de última hora mesmo, que ela achou melhor prender a cortina com um deles. E aí, gente, eu usei esses macarrão aqui de piscina. O povo chama macarrão de piscina, né? Que ele é de isopor. E aí, uma pessoa me emprestou as flores, que eu sou eternamente grata a ela. E aí a gente foi encaixando as flores. A gente não, eu vou mostrar até um videozinho onde eu fui encaixando as flores como eu queria. Folha, flor. Eu fui fazendo todo ele. E no final, quando você recorta, você encaixa ao contrário também. Tá tudo filmado. E a inspiração para essa ornamentação toda com esse negócio amadeirado, com essas flores, eu vi também no Pinterest. Eu vou deixar aqui umas imagens pra vocês de onde eu me inspirei, fui vendo de uma por uma. Sim, o LED também foi alugado, o LED, a mesa e os jarros. Eu tinha esquecido de mencionar o LED. O LED foi alugado também. E aí eu fiquei na dúvida se iria ficar muito empiriquitado se botasse LED, mas não ficou. Deu todo um realce na decoração e eu amei. Eu fiquei
quase a noite todinha olhando pra ele, tirando várias fotos dele, e eu simplesmente amei a minha decoração de casamento. E vi que vocês também amaram. Vou mostrar pra vocês em valores reais o que a gente gastou com a decoração, com a comida, que a gente conseguiu fazer um casamento com menos de R$ 1.000. A gente já começa com o vestido, que já foi da minha irmã, já foi de família, então eu não paguei nada. Depois teve essa decoração, os amadeirados, deu R$ 50. A gente colocou também na conta a habilitação do casamento para casar em casa, que é a dúvida de vocês, foi R$ 226,37 a habilitação. Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi. O bolo, a gente escolheu um bolo de meio quilo, foi R$ 55. Os vasos foram 50, o LED 25, a mesinha 15. E aí, pro jantar, a gente fez uma feira de jantar. No nosso jantar foi lasanha, arroz, coxa de frango e sobrecoxa assada, salada de maionese e farofa. Então, pra feira da janta, a gente gastou em média R$ 60. O fardinho de Coca-Cola pra janta foi 36. Carne de churrasco deu 105, teve um churrasquinho após a janta. O frango assado deu R$ 100. 2 grades de cerveja deu 120. A feirinha de verdura deu R$ 10 pra gente fazer a salada de maionese. E a gente colocou em conta também, aqui na conta, a churrasqueira, que o meu marido comprou uma churrasqueira. E se você pedir emprestado, se souber alguém que tenha churrasqueira, ainda sai melhor pra você, mais em conta. Mas como meu marido não tinha, ele queria comprar uma pra deixar em casa. Então a churrasqueira foi 83? R$ 83 a churrasqueira. Somando tudo isso, deu total de R$ 935. Foi o que foi gasto no nosso casamento. Pessoas vieram no meu direct perguntar como eu consegui fazer um casamento em casa, tanto religioso como civil. E eu vou explicar para vocês bem direitinho. A gente já havia planejado isso em dezembro, porém a gente tinha deixado na mão de terceiros e aí findou que não deu certo. Dessa vez a gente resolveu ir atrás, a gente mesmo, e graças a Deus deu tudo certo. O primeiro passo que você tem que fazer é correr atrás dos documentos civis. Você vai no fórum, no cartório. A gente foi aqui no cartório de Margarida, que todo mundo conhece. E aí a gente deu entrada nos papéis. E é simples, ela perguntou quem iria fazer o casamento, a gente falou que era o pastor. Ela perguntou em qual igreja seria, porque ele tem 2 igrejas, ele só não tem aqui em Fátima. É o pastor Carlos. E aí a gente simplesmente falou que não, que ia ser em casa. O pastor Carlos ia fazer a nossa cerimônia em casa, porque era uma cerimônia particular. Simples. E aí ela só pegou os dados do pastor, que a gente já havia levado para ela, todas as nossas documentações e também a documentação do pastor, com o nome da igreja, com o pastor que ia fazer a cerimônia. Simples. Ela perguntou que data, a gente respondeu que era dia 25 de julho, que era tipo há um mês, e só, horário e tal. E aí a gente esperou, essa habilitação chegou, eu acho, faltando 5 dias pro casamento. E simples, já veio com a habilitação pra gente casar em casa, normal, documentinho normal, como se fosse pra uma igreja. E aí a dúvida que eu acredito que a maioria das pessoas de Fátima tenha é que aqui ou o padre só casa na igreja católica, ou o pastor só casa na igreja se for da mesma igreja, se for evangélico e da mesma igreja. E o pastor Carlos não, o pastor Carlos é diferente. Eu acho que a atitude dele foi... ele realmente fez o que Jesus faria. Não tem aquela frase, o que Jesus faria? Sempre que você vai fazer alguma coisa, você pensa, o que Jesus faria? Eu acho que, na verdade, ele fez o que Jesus faria. Jesus em nenhum momento faz acepção de pessoas. Em nenhum momento da Bíblia, Jesus faz acepção de pessoas. Pelo contrário, Jesus deixa de estar nas sinagogas com os religiosos para estar no meio do povo. Porque foi para o meio do povo que ele veio.
E aí eu acho a atitude do pastor Carlos muito parecida com Jesus. Eu de verdade enxerguei Jesus nele, porque eu não sei como é aí na igreja. Só que se é assim, se você faz parte de uma igreja e o pastor não faz o casamento, aí não tem como fazer o casamento em casa, porque você vai estar desobedecendo a sua igreja e isso aí é pecado, né? Porém, quem não tem uma religião, eu não tenho religião, nem eu nem meu esposo tem religião. A gente acredita em Deus, a gente é cristã, a gente acredita fielmente na Bíblia. E aí o pastor Carlos veio enviado de Deus, veio como uma bênção nas nossas vidas e fez o nosso casamento como se a gente estivesse dentro de uma igreja. Porque a nossa casa, o nosso lar é o nosso santuário também, né? Então foi tudo do mesmo jeito de uma igreja. Ele orou pela gente, ele abençoou as alianças, ele abençoou o nosso casamento, a nossa união. Foi tudo muito lindo. Então, você, se for aqui de Fátima, da Lagoa do Caroá, ele tem igreja em Lagoa do Caroá e, se eu não me engano, Prateado. Se você for daqui da região, igual as pessoas que chegaram no meu direct eram daqui, vocês podem entrar em contato com o pastor Carlos. E eu tenho certeza que vai ter vários casamentos em casa, se depender dele. Você corre atrás da parte burocrática, você vai em flores, adianta os papéis, tal, tal, tal. E eu tenho certeza que ele vai ter um imenso prazer em fazer vários casamentos aqui em Fátima. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, vocês curtam, comentem, compartilhem com alguém que tenha dúvida sobre o casamento. E se inscrevam no canal que eu vou procurar trazer mais coisas para vocês. Então, até o próximo vídeo.